gente? Estamos em mais um podcast, um papo de salão. Boa noite, amiga. Boa noite. E se você chegou aqui no nosso canal, não é por acaso. É porque você gosta de conteúdos interessantes, relevantes, né? Mulheres bonitas, vinhos gostosos, culinária boa e papo interessante, né, amiga? E hoje a nossa convidada, gente, tá super especial. Mas antes, vamos aos nossos mexendo, né? Com certeza. E se você quer ser patrocinador do nosso canal, quer ver a sua marca aqui no nosso canal, fala com a gente. E hoje o nosso mexão é de quem? Da Elisandra, a mulher do vinho, das viagens chique, embaixadora chiquíssima da Wine, gente, ó. Além de CEO da Linda aqui, 360 Viagens, ela é embaixadora da Wine e patrocinou O nosso podcast, viu, gente? Então, gente, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada especial, visita ilustre, né, amiga? Hoje o nosso podcast tá, ó, assuntos super relevantes e, assim, acho que interessa pra todo mundo, né, amiga? Aqui é os assuntos dos bastidores do salão, a gente traz pra você. É aquele papo de amiga íntima, sabe? Então, bora, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje a gente tá aqui com a doutora Simone Campos e eu vou dar a palavra pra ela. Boa noite, doutora, tudo Boa bem? noite. Que prazer ter você aqui com a gente Prazer é hoje. estar aqui com vocês. Que bom. Agradeço muito pelo convite. Pra nós é Seja uma honra, bem-vinda, né? com Pra mim certeza. Aqui, vamos lá, vamos falar de coisa boa? Luzinho, Bora vamos chamar chamar... nosso chefe residente, Luciano Rosendo. Ei! Bora pra cá, Lulu! Vai contar pra nós aí qual que é o prato de hoje, qual o menu. Escolhido pela nossa convidada, uma massa. Isso, vamos reproduzir, espero que, né? Espero que seja Com bom. certeza. Um tortelli, tá? De ervas finas, né? Com molho de parmesão, Recheado com ricota. recheado com ricota e ervas finas. Um molhinho Massa de fresquinha, né, Lu? feita na massa. Que é isso, gente? Ela pegou no flagrante fazendo a massa. Isso aqui é absurdo, gente. É absurdo isso aqui. Vocês não têm Pra noção do que é, comprovar. não. E daqui a pouquinho, ó, a gente já vai lá pra cozinha, porque o Lu vai dar o pulo do chefe pra vocês. Né, Lu? Então, bora. Obrigadão, Obrigada, Lu. Beijo. Conta pra gente, doutora, quem é a doutora Simone Campos? A doutora Simone Campos Bonatti é uma mineira, natural de Juiz de Fora, filha do meio do seu Vitório e da Dona Imaculada, e que desde pequenininha queria fazer medicina. E, embora não tivesse nenhum familiar, meu pai, né, ninguém fosse médico, era o que eu queria fazer. E, durante muito tempo, o meu desejo, né, de fazer a medicina era justamente... eu não conhecia, eu não sabia o que seria, mas eu tinha na minha cabeça que eu poderia ter a oportunidade de estar ajudando muitas pessoas. Então, é um sonho desde criança mesmo. E sou uma mulher, uma médica, uma mãe de pet, Ah, que delícia. palestrante internacional, sou autora de um livro. Chiquíssima, depois nós vamos falar desse livro, né, Sim. doutora? Eu trouxe ele aqui para vocês verem e quem está nos assistindo também. E a doutora Simone é uma mulher que tem amor pela vida. E desde sempre você quis ser geriatra? Não. A geriatria, ela caiu, vamos dizer assim, no meu colo, por acaso. Na verdade, quando eu decidi, né, que eu ia mesmo fazer faculdade de medicina, meu pai falou, olha, se você quiser fazer, você vai ter que passar na faculdade pública aqui em Juiz de Fora, porque eu sou de Juiz de Fora. Porque não tem como a gente bancar um estudo fora, mesmo que você tenha uma faculdade pública, os custos, né, de moradia, esses gastos, eu não tenho condições. Então, eu, desde pequenininha, desde 6 anos de idade, eu usava óculos. Eu comecei a usar óculos de grau com 6 anos de idade. Eu era apaixonada pela minha oftalmologista. Então, eu decidi que eu ia fazer medicina e ia fazer oftalmologia para ser igual a ela. Ah, que legal. Só que as coisas, às vezes, não saem do jeito que a gente planeja, na maior parte maioria das das vezes, né? E o que aconteceu? Já estava na faculdade, fui ser estagiária dela. Inclusive, a filha dela é oftalmologista e ela não deixou a filha fazer estágio com ela. Eu fui a única estagiária que ela teve. Só que quando eu estava terminando a faculdade de medicina, meu pai adoeceu. No último ano de faculdade. A gente descobriu que ele estava com câncer em abril. E em novembro ele faleceu, 40 dias antes da minha formatura. Meu Deus. E naquele período todo, no final, né, da faculdade, a gente presta as provas, né, o exame de residência médica para você realmente ir para a especialidade que você quer. E naquele período onde eu estava prestando esses exames, ou meu pai estava internado, ou ele tinha falecido, ou era missa de 7º dia. Então, assim, acabou que eu não consegui passar. Fui fazer as provas, porque ele tinha pago para mim, e eram caras, são caras, né? Mas não consegui passar.
E aí, logo depois que ele faleceu, que eu me formei, eu tive uma oportunidade de emprego em Rio Pomba. Fui chamada para trabalhar em medicina de saúde da família, né? Comecei a gostar daquele trabalho de médico de família, acompanhar as pessoas mesmo, a família toda, né? Pai, mãe, avô, filho, né? Todo mundo. Você entra na casa das pessoas, você vive você vê a realidade das pessoas, né? E eu comecei a gostar daquela área e fui me especializar na área. Eu tenho título de especialista em medicina de família, a primeira prova de título no Brasil, em 2002, eu prestei e passei, e fui aprovada. E depois disso, atendendo mesmo no posto de saúde, veio, a maior parte dos meus pacientes eram idosos. Então, eu falava, eu tenho que conhecer melhor essa faixa etária, porque não é só um adulto velho, tem suas peculiaridades, suas particularidades, então eu tenho que conhecer. E aí, eles gostavam de bater papo, de sentar lá, conversar, porque a maioria dos idosos é muito carente de atenção. Às vezes o marido não dá atenção, os filhos não dão atenção, ou às vezes nem tem marido, é uma viúva, ou um idoso sozinho mesmo. Então eles são muito carentes. Você vê que se um idoso puxar papo com você, tem papo o dia inteiro, né? Então, e eles iam muito. Então eu falei, não, eu tô gostando dessa área. E aí me especializei na área e comecei a fazer a geriatria. Agora, uma dúvida que eu também tenho. O que é essa medicina integrativa? A medicina integrativa, ela veio depois da geriatria, né? A medicina integrativa, na verdade, ela não é uma especialidade médica, é uma forma de abordagem clínica. Dentro da medicina integrativa, a gente utiliza todos os ensinamentos, né, o aprendizado da medicina convencional e associa tratamentos mais naturais, menos uso de medicação alopática mesmo, né, medicação química. E a gente tem, eu falo que a medicina integrativa, ela veio justamente para integrar essa parte da naturopatia, da medicina natural, com a parte da medicina convencional. Não desfazendo de nenhuma delas, não substituindo uma pela outra, mas sim englobando, né, associando. Porque a visão que a gente tem da medicina integrativa, como eu falei, uma abordagem clínica, você vê o paciente como um todo. E, infelizmente, de muitos anos para cá, a medicina divide o paciente em órgãos, em sistemas, em pedaços. E o nosso organismo, ele não é cada órgão, cada sistema funciona de um jeito e cada um por si, pronto, acabou. É tudo interligado. Então, a medicina integrativa, a gente vê o paciente dessa forma holística, como um todo, né? E não só agregando e associando todas as partes do seu corpo, mas também associando esse corpo com o seu ambiente, com a sua vivência, né? Então a gente fala que a gente aborda a parte física, a parte mental, a parte emocional, a parte espiritual, porque isso tudo vai fazer parte da sua vivência e isso pode te ajudar ou te prejudicar na sua saúde. Então essa seria o resumo aí da medicina integrativa. E eu queria perguntar, porque é um assunto muito falado na minha cadeira, né? Entre mulheres com mais de 40 anos de idade, né? Como é que a medicina integrativa ela pode ajudar as mulheres acima de 40 anos, a menopausa? Porque tem uma amiga que ela faz há 3 anos tratamento lá na cidade dela, ela mora em Sete Lagoas, e ela faz pra menopausa. E ela se sente super bem, ela fala, parei de usar isso, parei de usar aquilo e tal. Como que pode, assim, nos ajudar nesse momento difícil da nossa vida? A nossa principal atuação é procurar a causa dos problemas, né? E a gente sabe, na medicina integrativa, né, a gente vai na causa. E a gente sabe que a menopausa é uma alteração fisiológica, todas nós vamos passar por isso, umas mais cedo, outras mais tarde. Uma sente muito, outra sente Sim, menos, né? Dependendo, né, vamos dizer assim, da estrutura fisiológica de cada uma. Mas é um processo que faz parte do envelhecimento natural. Assim como a mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa, né? O homem também tem, embora em menos quantidade, menos falado e às vezes com menos sintomas ou sintomas menos intensos, mas também tem a andropausa. Então isso faz parte do envelhecimento. E a gente sabe que isso é por disfunção dos órgãos com o próprio envelhecimento. Então, o que a medicina integrativa ela procura fazer nessa parte? Reorganizar o funcionamento desse organismo, reestruturando, corrigindo situações de baixa de produção de hormônio, de falta de nutrientes, falta de minerais, falta de vitaminas, hormônios não só ligados não só aos hormônios femininos, mas também outros hormônios, né? Que nós mulheres também temos testosterona, que é o principal hormônio masculino, mas nós também temos, e ela tem que estar numa quantidade adequada para poder fazer a função dela dentro do nosso organismo. Todos os outros hormônios, tireoide, insulina, cortisol, tudo isso sofre modificação com o envelhecimento. Eu falo que é como se o nosso criador fosse muito
cuidadoso, que à medida que a gente vai envelhecendo, ele vai reduzindo a nossa capacidade até para preservar mesmo o nosso organismo, né? Então a gente começa a ter limitações, e os órgãos também, essas limitações de função, até mesmo para preservar. Então, a medicina integrativa, o que eu uso muito, a gente não fala em reposição hormonal, a gente fala em modulação hormonal, que é criar as condições adequadas no seu organismo para ele corrigir essas deficiências, sem você precisar ficar colocando um hormônio que não é natural no seu corpo, né? Sim. Um hormônio sintético, que apesar, né, do mito também de a reposição hormonal causa câncer, não é bem assim também, Já né? ia entrar nessa pergunta Não agora. é bem assim também. A gente sabe que tem muitos casos que a gente precisa introduzir algum tipo de hormônio, mas dentro da medicina integrativa a gente procura corrigir essas falhas, essas disfunções, para poder fazer o próprio organismo estimular A produção. a produção e o seu funcionamento. E eu queria perguntar, como é que é feito isso? São produtos naturais, manipulados? Sim, a gente pode usar várias coisas. Eu tenho ótima experiência com fitoterápicos, que são medicamentos à base de planta. Eles ajudam principalmente, tem outras funções, mas principalmente na questão dos sintomas. Aqueles sintomas de calorão, né? Que são os que mais as pessoas queixam, as mulheres queixam. Então, os fitoterápicos, né? Eles são à base de planta e ajudam. Eu falo que a gente veio da natureza, então a gente tem muito mais ressonância com o que é natural, né? Outra linha que eu gosto muito de usar são os frequenciais quânticos. Os frequenciais, eles são, explicando assim de uma maneira para todo mundo entender, é o estímulo energético daquele órgão que você quer corrigir. Então, você corrige energeticamente aquela função. Porque nós somos energia, né? Todo o nosso corpo é energia. Nós somos energia condensada, então a gente tem a forma que a gente tem, né? Mas então a gente faz essa correção energética também. Então, você estimula, por exemplo, tireoide, eu corrijo muito alteração de tireoide, cistos, nódulos de tireoide e disfunção mesmo com frequencial quântico. E é tão eficaz quanto a medicação. Talvez mais. Talvez não, mais. Que legal Porque- Por quê? A medicação, por exemplo, no caso da tireoide que eu citei, quando você tem alguma alteração de tireoide, você começa a fazer uso de algum medicamento, né? Os que a gente mais conhece aí é Puran, Levoide, Synthroid. Você acaba tendo que fazer uso daquilo pro resto da sua vida. Uma frase que eu detesto, mas acaba. Por quê? Porque ele não corrige o problema. Ele te dá o hormônio pronto. E isso, a sua glândula tireoide, que é muito preguiçosa, cruza os braços e não faz mais nada, porque você tá dando o hormônio pra ela. Então a tendência é ela parar de funcionar. Aí você vai precisar dele pro resto da vida mesmo, você não tem mais quem fabrique. Com o uso desses frequenciais, também a homeopatia, a medicina antroposófica, que é uma outra parte também desses medicamentos naturais que eu uso muito, você consegue restabelecer a função daquele órgão. No meu livro mesmo, eu tenho caso de uma paciente que ela estava com nódulos e cistos de tireoide, a tireoide não funcionava praticamente nada, o TSH, né, que é o hormônio mais famoso, ele estava 0,01, quer dizer, ele não era fabricado, não tinha nada, e hoje a tireoide dela funciona normalmente, os nódulos dissolveram, os cistos dissolveram, e ela não precisou usar medicamento alopático. Então, assim, a gente consegue corrigir. Essa mesma paciente, ela estava com um microadenoma de hipófise, um tumor benigno na hipófise. A glândula principal que a gente tem localizada no cérebro e que dá ordem na tireoide. E ela também já não tem mais isso, já dissolveu, também desapareceu. Então a gente tem resultados muito, muito bons. Aí por isso que eu falo que tanto quanto não, eu acho que é mais, né? mais Sem contar eficaz. também que essas medicações, né, alopatias, né, Uhum. elas corrigem uma coisa e estragam outra, não é assim? Infelizmente, a minha grande decepção foi essa. Porque a gente sai da faculdade achando que a gente vai curar Deus e o mundo, né? Com aquilo que você aprende a usar Na lá, faculdade. né? E assim, é questionável porque você fica, não, mas eu aprendi desse jeito, então é assim, né? E foi aí que eu comecei a mudar para medicina integrativa, porque eu me sentia frustrada. Os meus pacientes, eles vinham, depois voltavam do mesmo jeito, ou às vezes pior. E eu ficava, gente, mas não é possível, essa pessoa vai para casa e não faz nada que preste, tudo que eu Nada que eu falo, ela não faço, faz. Aí você pega um paciente igual essa da tireoide, que é muito corretinha, faz tudo certinho, muito sistemática. Você fala com ela para não fazer, ela não faz. Você manda ela usar, ela usa e continua sem resultado. Então você fala, tem alguma coisa errada. Então não é a pessoa, então sou eu, né? Aí eu tô passando errado, não é isso que tem que passar. E aí eu comecei a falar, não, tem alguma coisa além do que a gente aprende na faculdade que pode estar resolvendo isso. E foi aí que eu comecei a procurar essa parte. Eu comecei um tratamento para mim mesma com homeopatia. Tinha problemas de saúde que a medicina convencional não resolvia e fui curada, não tenho mais, tem mais de 10 anos que eu terminei o tratamento e não tenho mais nada. E aí eu falei, se faz bem para mim, vai fazer para os outros. Eu vou começar a estudar isso aí. E foi através dali que eu comecei. A homeopatia, a antroposofia, a medicina quântica, né, que é dos frequenciais. Então você vê que você tem resultados, né?
E eu falo, hoje eu não deixo de fazer isso, não. E aí, a minha decepção, quando eu comecei a fazer esse tipo de tratamento, foi quando eu fui fazer a especialização em medicina antroposófica e que eu descobri que 90% dos medicamentos de farmácia não servem pra nada. Olha. Não, Só se pra você for ler a não. bula... E Você vai detalhe, tomar, não, e porque, detalhe, né? a bula, eles só te contam uns 10% que pode ocasionar, porque a E maior assim, parte tá escondida, né? Eles não contam, né? Então, assim, 90% só serve para causar um vício, porque a pessoa fica viciada, para provocar outros tipos de doença e para esconder aquilo que você tem. Não te trata. Você começa a fazer um tratamento, né, com um determinado tipo de medicação e depois você não consegue ficar sem ele. Primeiro porque você já tá viciado, dependência química. E segundo que quando você tira, você volta a sentir de novo Sentir os aquilo mesmos tudo. Por sintomas. quê? Porque não tratou, só escondeu. Tapiou aquilo ali. Eu falo, maquiou, eu né? sempre dou o exemplo, como se você tivesse um buraco aqui no chão e colocasse um tapetinho em cima. A sala tá linda com tapete, mas o problema foi resolvido? Não, o O buraco tá buraco lá tá lá, embaixo. né? E você não sabe como ele tá, né? Porque ele tá escondido. Então, assim, são essas coisas que me fazem ir e continuar nessa linha que eu vou hoje. Apesar de sofrer muito preconceito. A gente tem preconceito dos colegas, né? Tem preconceito de pacientes. paciente. Tem também. preconceito de pessoas que não sabem, né, nada e também não tem curiosidade em saber. Eu falo que muitos colegas criticam, debocham. Há pouco tempo atrás me falaram que o que eu fazia era pagelância, era charlatanismo, os medicamentos que eu passava era aguinha benta. Eu falei, que bom, porque a água benta faz bem, Faz bem, né? Mas muito. Né? Então, assim, eu recebi esses nomes de colegas agora recentemente. Esse ano ainda, né? Aconteceu isso. Na hora, você fica chateado, mas depois eu rio muito. Porque eu falo, gente, eu também já tive vamos dizer assim, pensamento, né? esse pensamento. Mas a partir do momento que as coisas começaram a aparecer pra mim, eu falei, eu vou estudar isso aqui, eu vou ver o que é isso. Se realmente tiver utilidade, tiver empregabilidade na minha atuação, eu vou usar. Se não, eu falo, não, isso não é pra mim, deixa pra lá. Mas eu não vou debochar do outro, né? E o meu livro é justamente a respeito disso. Eu coloco nele vários tipos de tratamento, além da medicina convencional, para as pessoas conhecerem, para elas saberem que não tem só aquilo ali, que não é um tratamento engessado. Porque isso Que ainda você é um tem tabu, eu possibilidades. acredito, né? Muito. Porque a gente cresce. Já melhorou muito porque já tenho pacientes que me procuram com essa intenção. A doutora, eu não aguento mais, eu já passei em 500 médicos, eu já tomei 3.000 não sei quantos medicamentos, eu continuo do mesmo jeito ou pior, né? Então você é minha última esperança. Eu já ouvi isso várias vezes. E o meu professor de antroposofia, ele falava isso, vocês vão ser aqueles que vão procurar vocês quando não tiver mais ninguém, tá? Mas então, assim, mas é muito bom e isso é gratificante, porque você vê que a pessoa melhora, né? Você vê coisas que você fala assim, eu me emociono constantemente. Não, eu nunca tinha ouvido Eu falar. também não. Aí essa minha amiga que eu te falei lá de Sete Lagoas, nós estivemos lá em São Paulo mês passado, que eu vou fazer um curso, e ela tava falando assim, amiga, eu te falei, tem 3 anos que eu tô fazendo esse tratamento e tudo. Aí ela foi me falando, né, que ela substituiu um monte de coisas e ela se sente super bem. Aí ela lá falou comigo lá, a gente tava voltando, a gente conversando dentro do avião. Aí eu falei assim, eu quero fazer. Ela falou assim, por que você não marca uma consulta com a Simone? Eu falei, pois é, eu já falei, você tava falando até um assunto interessante sobre desparasitar, né? Sim. Com tintura, não é isso? Me conta Sim. um pouquinho sobre isso. A desparasitação, né, é tirar os vermes do nosso organismo. E a gente não faz isso, né? Exatamente, ninguém dá valor. E as medicações são fortes, né? E você escuta absurdos, tipo assim, a nossa água é tratada. Não existe mais verme. Eu falo, gente, que mundo que essa pessoa vive que eu vou morar lá, né? Porque os vermes, eles têm predileção pelo organismo humano. Justamente porque a gente tem essa constituição muito próxima da natureza. A gente tem minerais no nosso corpo. Zinco, níquel, ferro, cobre, alumínio, magnésio, né? Sim. Então, a mesma composição que a terra tem, né? Que a natureza tem. Então, os vermes, eles têm essa predileção. A gente já nasce com vermes. Tanto é que quando a criança completa 1 aninho de idade, a gente tem que desparasitar. E tem criança que nasce tão infestada que antes de 1 ano a gente tem que desparasitar. Os vermes, eles roubam todos os nutrientes do nosso corpo, vitaminas, minerais, além de jogarem o lixo deles dentro da gente. Porque a gente elimina as nossas toxinas pela urina, pelas fezes, pelo suor. O verme, se ele tiver isso, ele joga dentro da gente. Tá lá, né? Então, aí isso provoca uma inflamação, né, uma intoxicação. E aí você já pode adoecer por conta disso. Hoje já tem estudos que comprovam que os vermes, eles participam da origem de diversas doenças, inclusive do câncer. Se você tiver parasitas no seu intestino, você vai ter toda essa desnutrição. Eles podem migrar para outros órgãos, essas toxinas podem ir para outros órgãos, então eles são capazes de provocar até o câncer.
Então a gente tem que fazer isso. Um outro ponto importante da parte do funcionamento intestinal, o intestino não é só você funcionar todos os dias. Você tem que estar com ele livre dos vermes e com as bactérias boas. Nós temos trilhões e trilhões de bactérias dentro do nosso intestino. E são elas que fabricam os hormônios que vão atuar no nosso cérebro. Então, por isso que você ouve falar que o intestino é o segundo cérebro. Ah, verdade. Por quê? Porque eu falo assim, ele é o primeiro, porque ele fabrica os neurohormônios que vão atuar no nosso cérebro. E hoje você tem casos de ansiedade, depressão, pânico por causa da alteração desses hormônios que são fabricados no intestino. Então, se você não desparasitar e não tiver uma boa flora intestinal, a maior parte do seu corpo vai estar funcionando errado. Porque você vai estar desnutrido, porque os vermes estão levando tudo. E as bactérias que tinham que fazer o serviço dela não estão fazendo. Né? E a gente ainda tem outros agravantes. Por quê? Se você só não desparasitar, você já tem essa complicação. E a gente tem a alimentação que a gente consome. Ultraprocessado, açúcar, industrializado, tudo com muito conservante, com muitos produtos químicos, né, para conservação. Então você ingere aquilo e você ainda está danificando seu corpo com essas coisas também. Então provoca, né, tanto os vermes quanto a alteração dessas bactérias e esse tipo de alimentação que a gente chama de inflamação crônica. O seu organismo ele vai estar o tempo todo passando por aquele estresse e ele vai ficar inflamado. Aí tem pessoas com dificuldade para perder peso. Eu não consigo perder peso. Às vezes você não está com excesso de peso, você está inflamado, né? Então, tem pessoas com distúrbios psicológicos, né? Ditos psiquiátricos, ansiedade, pânico, depressão, e às vezes é por causa disso, deficiência de nutriente, alteração dessa função intestinal. Então, tudo isso é o que a gente olha. E isso é a causa, né? A base pra gente começar a tratar tudo. Se você não desparasitar, qualquer tipo de tratamento que você faça pra qualquer coisa, pode acontecer dele não dar certo. Né? E a gente não tem esse hábito, né? Eu não sei da época. Eu nunca nem ouvi falar, tá? Quando a gente é criança, né? Quando a gente era criança, os pais davam pra gente. Mas depois que a gente cresce, a gente esquece disso. Você dá pros seus filhos, você dava pros seus filhos e não tomava. Não, eu não né? sei da época. E hoje tem essas... de verbo, tá? Eu também, não sei a última vez. E hoje tem essas falas que a gente ouve. Eu já escutei de pediatra. Pediatra falou com uma paciente minha a respeito da netinha dela, que a netinha dela não precisava tomar remédio de verme, porque verme não existe mais, a nossa água é tratada. Que água que é tratada? Na boca, não e suja. Até as águas minerais a gente não pode confiar. Então, como que você pode falar que não tem? Então, tem que desparasitar. E não adianta, eu não peço exame de fezes para ver qual tipo de verme que você tem. Eu passo essa tintura, ela é natural, ela é a base de plantas, né? Foi desenvolvida até pela doutora Ida Clark, que ela fez esse estudo justamente, descobriu essa questão do envolvimento dos vermes na parte do câncer, né? E eu uso essa desparasitação dela. A gente pega todos os tipos de verme em todas as fases. Ovo, larva, verme adulto, todos. Gente, que top! Interessante, né? Nunca tinha escutado falar, juro. Tenho certeza que a nossa audiência está adorando, porque, olha, quanta informação, gente. Sim. E são coisas que raramente, vocês estão falando, raramente a gente... ninguém fala de verme. Ninguém fala sobre Ninguém isso, fala é disso. verdade. E assim, eu falo, a gente tem que desparasitar pelo menos 2 vezes ao ano. Tem médicos, igual o Dr. Laí Ribeiro, que ele fala que tem que ser 3 ou 4 vezes no ano. Eu falo pelo menos 2. Porque você elimina os vermes, mas daqui a pouco você se contamina novamente. Lógico. Então você tem que desparasitar. Agora, doutora, vamos falar algumas frasezinhas, você vai responder rapidamente pra Sim. gente, tá? O básico do básico. Todo suplemento faz bem? Fazer bem faz. Só que a gente tem que tomar cuidado com dosagem e para ver se o seu organismo realmente está precisando daquilo. Tem muitas pessoas que compram suplementação na farmácia ou mandam manipular por conta própria e não sabem o que o seu organismo está precisando. Pode ser que você está usando uma coisa que já esteja em excesso e pode ser que você está deixando de usar uma que você realmente precisa. Então a gente tem que analisar isso primeiro, porque a suplementação também intoxica. Eu já peguei paciente com excesso de selênio no organismo. Ela tinha tanto medo de ter depressão porque ela já teve, e o selênio ajuda a prevenir, né? Que ela, além de consumir alimentos com selênio, ela comprava vitaminas, mandava manipular, ela ficou intoxicada. Então a gente tem que tomar cuidado. Eles são bons. O remédio mas e o veneno. a dose, né? exatamente. Ou cura ou mata. Então, assim, suplemento é bom? Sim. Mas eu tenho que saber De qual acordo que é com a aquele que eu necessidade. estou precisando. Ótimo. E vamos lá, detox funciona? O detox, os sucos detox, os alimentos detox, eles não têm o poder de tirar a intoxicação do nosso organismo por si só. O que eles fazem? Eles nos dão nutrientes, nos dão fibras, nos dão substâncias que vão fazer com que o nosso fígado e o nosso rim, que são os verdadeiros filtros que nós temos, possam agir de maneira melhor e assim conseguir o detox. Ótimo, arrasou. Se você usar o detox prejudicando com outras coisas, seu fígado e seu rim, vai continuar Não no mesmo. adianta, Não vai adiantar. Glúten faz mal pra todo mundo?
O glúten, ele é inflamatório, né? As pessoas, isso causa muita polêmica, porque, mas desde não sei quando a gente come farinha de trigo. Sim, mas hoje a gente tem uma farinha de trigo modificada. O trigo é modificado geneticamente. Então a gente não tem mais aquele trigo de antigamente, da época dos nossos avós. E a nossa massa de hoje foi com a farinha 00. Pois é. Italiana, purinha. Por isso que, tipo assim, os italianos são magros. E comem massa. Sim, né? sim. Mas a farinha é diferente. É diferente. E o nosso, pelo menos no nosso país, o nosso trigo é geneticamente modificado. Então ele causa um processo inflamatório muito grande no nosso organismo. Aí as pessoas acham que só vai ter reação aquela pessoa que é celíaca ou que tem intolerância. Não. Aquelas pessoas, elas vão ter assim que elas ingerirem. Elas vão ali comer a massa e vão passar mal na hora, sentir alguma coisa. Nós que não temos essa intolerância, nós vamos sentir isso com o tempo. Porque ele vai inflamando e vai prejudicando. Agora, uma coisa que eu brinco com meu filho todos os dias. Leite é inflamatório, sim ou não? Sim, Né? demais. Olha, tá O leite de vaca, nós humanos somos os únicos seres que tomamos leite de outra espécie, né? O nosso leite, o leite que a gente precisa é o leite da nossa mãe, quando a gente está amamentando no peito. Passou dessa época, a gente não precisa de leite. E usar leite de outra espécie, a gente não tem as enzimas necessárias para fazer a digestão daquele leite. Aí vem a história do leite sem lactose. A lactose não é a única proteína do leite que causa inflamação, tem a caseína. A caseína ninguém consegue tirar. Eles tiram a lactose, mas não tiram a caseína. Então você continua tendo a inflamação. E ao contrário do que se diz, né? O leite, ele tira a cálcio dos ossos, ele não protege contra a osteoporose. Tabus caindo, ele causa nosso podcast de hoje. Sim. Então a gente tem esse costume, né? A gente que é de cidade pequena, né? A gente nasceu tomando leite, né? Aquela mamava na cabrita, na da teca. Só que a gente hoje sabe disso. E também muito relacionado com modificação também. Antigamente, né? As vaquinhas davam 6, 7 litros de leite por dia. Hoje elas dão 70. O que hoje a gente vai comprar na caixa, né? Não, pois é, eu tô falando primeiro do leite lá da vaca. Então, já é ruim. Olha o que fizeram com a vaquinha pra ela passar a dar 10 vezes mais leite do que ela dava. Então, com o que no leite pra conservar? Aí você pega o leite e vai de caixinha, que nem leite é. Aquilo ali é um líquido branco que imita leite. Ninguém sabe o que tem ali dentro, né? E pra conservar aquele trem, exatamente. Não sei quanto tempo. Você olha ali, E tem os números de reaproveitamento, tem. Né? Aí você sabia disso? Eu não sabia. Debaixo da caixa tem um número. Aí conforme o número, ele já já foi 2, 3 vezes aproveitado para reembalar. Um veneno pro meu filho. 2 vezes por dia. Vamos pôr a vaca com a cabrita pra ele. Agora vamos lá. Envelhecer significa adoecer? Não, de maneira nenhuma. Dá para envelhecer saudável? Com certeza. Claro que dá. A gente tem, hoje, né, a gente tem essa possibilidade de estar promovendo a saúde. A prevenção é o primeiro passo, em qualquer idade. Eu falo que as pessoas acham que o geriatra eu não vou na Simone não, porque Simone é geriatra. Eu falo, tudo bem. Velho, né? Só que geriatra, se você for pensar, você começa a envelhecer desde a hora que você nasce. Então você já tinha que acompanhar com o geriatra desde criança. E eu tenho pacientes que são crianças e vão consultar comigo. Tem pacientes de todas as idades. E aí, unindo essa parte da medicina integrativa, é mais fácil ainda. Porque eu não pego só o público idoso. Mas o idoso, se você quer envelhecer com saúde, você pode começar desde cedo, né? Tomando cuidado com essas coisas que a gente tá falando, alimentação, um sono adequado, hidratação, cortar da sua vida açúcar, leite, glúten, produto industrializado, né? Uma vez ou outra, a gente cai nisso. Porque, por exemplo, você tá fora da sua casa, você só tem aquilo ali pra comer, você vai comer. Mas dentro de casa, no seu dia a dia, né? Procurar fazer uma seleção. Naturais, né? Limpar a comida, né? Exatamente. Eu moro sozinha. Se eu for comprar as coisas, quem vai comer? Eu. Então eu não compro. Porque a maioria dessas coisas que fazem mal são gostosas. E você não consegue comer um pedaço só, você vai comendo tudo. Então, assim, ele já é de propósito. Colocam substâncias ali pra você aguçar o seu paladar e você querer mais, né? Eu sempre dou o exemplo daquele refrigerante de gás escurinho, né? Tenta tirar de uma pessoa que é viciada. A pessoa fica louca, porque ali tem coisa que faz, além de ser gostoso, porque é gostoso, faz você ficar viciado e querer mais, né? Então a gente tem que ver essas coisas. Atividade física é fundamental em qualquer idade, né? Mesmo que seja uma simples caminhada. Eu falo, nosso corpo não foi feito para ficar parado. A gente tem que movimentar, né? Então, noites de sono, né? Dormir bem.
eu tenho insônia, procura a causa, não vai usando um calmante. Tem causa para insônia, tem tratamento, tem tratamento. E são causadores de demência. Hoje, os maiores causadores de demência são os medicamentos controlados. Eles literalmente apagam o cérebro. Isso aí é comprovado. Eles vão apagando o cérebro. Eles dão aquela sedação para você dormir, mas o seu cérebro vai ficando sedado dia a dia. No final das contas, você não sabe quem é você, né? Então, assim, eu dormia bem, agora eu não durmo mais. Procura a causa. Pode ser uma questão intestinal, pode ser uma falta de nutrientes, pode ser uma alteração de tireoide, pode ser qualquer coisa. Porque uma coisa vai ligando a outra, né? Exatamente, é o que eu falei, o corpo é um só, é um conjunto, né? Então, assim, essas coisas, o sono, a alimentação, a hidratação, a atividade física, lazer, né? É importante você tirar um momento de lazer. Isso tudo faz com que você tenha uma vida mais saudável e o seu envelhecimento pode ser saudável também. Não é sinônimo de doença, de maneira alguma. Agora vamos falar rapidinho, que você já falou, mas vamos frisar. De assunto demais. Eu acho que dá pra fazer uns 3 ou 4 podcasts, Tá, né? porque eu tô super interessada. Me fala 5 Meu vídeo acabou, hábitos. pega ele pra mim, amiga. Ai, gente, Ana Lu. 5 hábitos pra quem tá ouvindo e quer ser mais saudável. Boa alimentação, boas noites de sono, atividade física, procurar alguma coisa que te faça bem fora do seu trabalho, né? Uma diversão, um momento seu. E mais o quê? Hidratação, alimentação, sono, atividade física e o lazer. Sim, ótimo. Procurar alguma coisa que você goste, né? Seja o que for, seja Talvez um também esporte, pode ser só trabalho, né? Agora vamos falar do seu livro? Vamos. Sim, Vou vamos. mostrar aqui pra audiência. Gente, olha que chique, olha. Caminho da Cura. Vamos Fala um sobre pouquinho ele? dele pra Vamos. gente. E aqui você também é palestrante internacional, né? Sim. Chiquíssima. O ano passado, em novembro, eu fui convidada para fazer uma palestra em Orlando, na Flórida, e fiz o lançamento do meu livro lá. Ai, que legal. Fala pra gente um pouquinho. O livro, ele surgiu dessa minha vontade, né, de, como dizer, passar adiante essas coisas, né, que existem vários tipos de opção, de tratamento, de alternativas que você pode estar usando para você melhorar a sua saúde, a sua vida, né, como um todo. E as pessoas desconhecem o que a gente falou, né? Isso é tão, assim, pouco falado, né? Hoje em dia já se fala muito, porque muitos pacientes já querem isso, muitos profissionais já estão tendo essa visão, mas a maioria não. Então, assim, é um livro que é voltado para o público em geral, não é para profissional de saúde. Sim. Se o profissional de saúde quiser, ele vai ter aqui muitas informações e depois se aprofundar, mas eu procurei fazer numa linguagem mais simples para as pessoas entenderem mesmo, porque é realmente para o paciente, para a população. Pessoas E comuns, porque a né? gente sempre busca o bem-estar e às vezes tá ali pertinho da gente, a gente não tá sabendo aproveitar. Então esse que é o meu objetivo. E uma coisa que eu falo muito no livro, a cura ela está dentro de cada um de nós. O nosso corpo ele é tão perfeito que ele foi fabricado, né, de uma maneira que ele tem condição de corrigir tudo de errado. Quem atrapalha é a gente. É a gente. Então, o nosso corpo, ele mostra pra gente que tem alguma coisa errada, ele é capaz de mostrar, mas a gente fica olhando pra fora e não olha pra dentro, então a gente não percebe. Quando percebe, às vezes já tá uma coisa avançada. Então, ele mostra e ele tem condições de corrigir, ele tem mecanismos pra se autocurar, né? Desde que a gente não atrapalhe. E se a gente quiser adquirir, como é que a gente faz? Pode entrar em contato diretamente comigo, que eu tenho alguns exemplares e eu tô enviando e a editora também envia. E nós podemos deixar também na descrição desse vídeo O o arroba da Instagram, doutora, arroba do Instagram, o seu telefone, do consultório, né? Pra Sim. marcar, quem quiser marcar a consulta, gente. Gente, eu achei sim. demais. Também. Chocada, tá? Aprendi tanta coisa. Também. Você tá cheio de verme, tá na lua. Você também. Eu sei que tem que comprar uma cabrita pra ser menina. Uma vaquinha. Suspende os leites de caixinha, gente. Pelo amor de Deus. Meio da vaquinha. Tô chocada que esse foi o podcast que eu mais aprendi em todos que a gente já fez. Muita coisa interessante que a gente não sabia, né? Não, no final das contas, todo mundo tem verme, né? Todo mundo tem que comprar uma vaquinha, colocar em casa. Nem leite da vaca pode, gente. Esqueci. Pô, não, gente. Verdade. Amiga, o que você achou? Eu Top tô demais, né? muito agradecida, honrada, tá? Pela sua Foi um presença. prazer, Foi doutora. maravilhoso. Papo interessante e que dá pra render uns 4 ou 9 podcasts, Com né? certeza. Nossa, tem que voltar. Fiquei Ó, até amanhã. Voltaremos, com certeza. Mas muito obrigada. Você nos Esclareceu brindou pra aqui. uma noite assim perfeita de muito esclarecimento. E Aprendi muita coisa. Também, gente.
Foi um prazer, doutora, ter Eu você que aqui com a agradeço. gente, compartilhar o Volte seu sempre. conhecimento. Eu que agradeço vocês a oportunidade de estar aqui passando adiante essas informações, que o meu objetivo é fazer com que as pessoas fiquem cada vez melhor, Felizes, né? Sim. Envelheçam com em saúde. todos os sentidos. Arrasou. A gente tem que procurar isso. E eu vou marcar com a geriatra precocemente, entendeu? Não, eu também, gente. Vai. Você tá pensando o quê? Mas obrigada. Gente, ó, e se você gostou do nosso podcast de hoje, mande para um amigo. Se você não gostou, Mande pro seu inimigo aquele que tá cheio de verme, que ele precisa ver esse podcast. mas não deixe de mandar. Ó, É não isso. deixe de se inscrever, Se inscrever, no nosso curtir, canal, compartilhar. compartilhar. A gente vai colocar o arroba da doutora para quem quiser o livro, quem quiser saber mais do trabalho dela, agendar consulta, inclusive, né, amiga? Então é isso, gente. Beijo, obrigado pela companhia Beijo, até gente, aqui. Obrigada. Já já tem o pulo do chefe para vocês, hein? Agora é com o Luluzinho. Beijo. Beijo, Obrigada. obrigada. Agora vamos pro nosso pulo do chefe. Conta aí, Lu. Segredinho do chefe para nós. Hoje nós fizemos uma massa recheada, um tortelli, tá? Com ricota e ervas finas, com molho de queijo, né? Sobrou aquelas rebarbinhas, sempre sobra aquelas rebarbinhas, aí passamos no cilindro, fizemos um macarrãozinho. Aqui, ó, fizemos um macarrãozinho aqui, pra gente não poder jogar Porque fora. nada se perde, Nada né, se- Lu? nada se Na perde. nossa cozinha do podcast, Tudo- nada se perde, né, Lu? Tudo é aproveitado. É isso aí, gente. Tá bom? Arrasou, viu, Lu? Obrigado. Vamos experimentar, vamos ver se tá bom, né? Vamos Se ver. for bom, a gente vai passar debaixo da mesa. Se não for bom, a gente não vai fazer. Aí é com você. Você começa ou eu começo? Ah, sabe, menina? Pode ir? Vamos começar, viado. Calma.